Nível 1. O comprador iniciante. A primeira impressão é que o Tor o torna invisível. Não torna. O que ele faz é dificultar a ligação entre o seu tráfego e o endereço da sua casa. Uma proteção bem mais limitada do que muitos imaginam ao instalar o navegador. Nesse estágio, ninguém está perseguindo você diretamente. Você adquire um item barato em um mercado da Dark Web, paga com criptomoeda e manda a encomenda para uma caixa postal alugada sob um nome falso. Quase nunca o ponto fraco está em quebrar a criptografia do Tor. O problema costuma ser o correio. Inspetores postais e o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos cooperam estreitamente com órgãos federais, justamente porque toda encomenda ainda precisa atravessar uma rede física de entrega, algo que nenhuma camada de anonimato digital consegue proteger. Certos sinais levantam suspeitas. Caligrafia que não combina com uma empresa legítima. Embalagem selada a vácuo, usada para esconder odores, ou etiquetas produzidas segundo padrões associados a vendedores da Dark Web. Uma remessa marcada pode ser examinada legalmente. Se ela for aberta e trouxer seu nome ou endereço, uma investigação iniciada com um nível sofisticado de anonimato online pode terminar ali. Nesse porte, as autoridades geralmente não têm meios para rastrear cada comprador pequeno pela própria rede. O elo vulnerável é a correspondência, e ele continua vulnerável mesmo que o navegador tenha sido configurado com extremo cuidado. No setor postal, os investigadores raramente começam procurando uma pessoa específica. Primeiro, observam o comportamento de uma instalação regional inteira. Aumento de envios, com características semelhantes, chegando ao mesmo centro de triagem, ou vários endereços recebendo produtos embalados, de modo parecido, em um intervalo reduzido. Um comprador isolado dificilmente provoca esse tipo de atenção. O alerta costuma nascer do volume acumulado de diversos compradores na mesma região postal. Quando a análise se aprofunda, as encomendas individuais passam a ser separadas e inspecionadas com uma frequência muito maior do que a maioria dos compradores imagina. Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional. A intenção é mostrar como investigações reais funcionam e quais podem ser as consequências de atividades criminosas. Jamais incentivar ou ensinar condutas ilegais. Nível 2. O vendedor. Quando você deixa de apenas comprar e começa a vender em um mercado, a lógica muda por completo. Agora existe uma rotina repetida, espalhada por dezenas de operações, e padrões são precisamente o tipo de evidência que os investigadores procuram. A principal ferramenta nessa etapa é a compra disfarçada. Um agente ou integrante de uma força-tarefa faz um pedido diretamente da sua conta de vendedor, como qualquer cliente faria, mas registra cada detalhe para transformá-lo em prova. Compras controladas realizadas ao longo de vários meses criam um histórico que demonstra a atividade da conta para além de um episódio isolado. Isso pesa muito no tribunal, porque a acusação precisa provar uma prática recorrente de comércio, e não apenas uma transação ocasional. Os vendedores de um marketplace também podem ser atingidos por uma ameaça que não depende de uma compra individual: a apreensão dos servidores. Quando as autoridades assumem o controle da estrutura de bastidores de uma plataforma, seja invadindo o local onde ela está hospedada, seja comprometendo uma conta administrativa, passam a enxergar mensagens internas, registros de negociações e, em certos casos, dados associados às contas. Informações que os vendedores julgavam protegidas para sempre pela própria segurança do serviço acabam expostas. Muitos que nunca cometeram um erro evidente são surpreendidos quando a infraestrutura inteira da plataforma desmorona ao redor deles. O rastreamento de criptomoedas torna o cenário ainda mais complicado. Cada operação feita em Bitcoin fica registrada de maneira permanente no livro RAS-texto público da rede. Com apoio de agências federais, empresas especializadas em análise de blockchain frequentemente conseguem seguir o caminho dos pagamentos por várias carteiras, até chegar à corretora, onde os ativos foram trocados por moeda convencional. Na maior parte das jurisdições,
Essa corretora tem obrigação legal de confirmar a identidade de quem mantém a conta. Para reduzir essa exposição, alguns vendedores recorrem a moedas digitais voltadas à privacidade, criadas para esconder os detalhes das operações com mais eficiência do que o registro totalmente aberto do Bitcoin. Isso pode dificultar o trabalho investigativo, mas não elimina o perigo. Em algum momento, o vendedor ainda precisa transformar os ganhos em dinheiro utilizável, e o ponto dessa conversão continua sendo uma fragilidade recorrente da cadeia. Pode ser mais difícil alcançá-lo, mas ele permanece vulnerável, independentemente da criptomoeda escolhida no percurso. Nível 3. O administrador do marketplace. Quem controla a plataforma, em vez de apenas vender dentro dela, torna-se o alvo principal assim que os investigadores confirmam a existência do serviço. Prender o administrador pode derrubar todo o ecossistema de uma só vez, algo que a detenção de vendedores isolados jamais consegue fazer. Por isso, a infiltração disfarçada assume papel decisivo. Os agentes não se limitam a realizar pedidos. Eles procuram conquistar espaço dentro da comunidade, ocupar posições de confiança e acumular credibilidade até alcançar quem realmente controla a operação técnica. Em investigações de grande impacto, agentes infiltrados chegaram a permanecer por longos períodos nos sistemas de moderação ou de validação de vendedores antes que qualquer prisão fosse efetuada. Os administradores ainda enfrentam um ponto fraco específico: a localização dos servidores. Mesmo uma plataforma bem organizada na Dark Web precisa manter seus equipamentos em algum lugar. Se uma falha de segurança, uma configuração incorreta ou a cooperação entre autoridades de diferentes países revelar esse local, os investigadores podem obter tudo o que o sistema registrou, pouco importando o cuidado adotado pelos usuários individuais. Historicamente, porém, o erro mais grave dos administradores nem sempre está no código. Muitas operações acabam comprometidas por falhas de segurança operacional ligadas à identidade que eles mantêm fora da plataforma. Um endereço de e-mail pessoal, abandonado há anos, pode reaparecer ligado ao administrador. O mesmo vale para uma publicação antiga em um fórum, feita antes da criação do mercado, mas associada a um apelido que mais tarde seria relacionado à operação. Às vezes, basta um descuido cometido na fase inicial, quando a plataforma ainda era construída sem tanta cautela. Depois que os investigadores encontram um nome para pesquisar, eles conseguem refazer o caminho até aquele erro esquecido. Quem monta um caso contra o responsável costuma dizer que a descoberta decisiva é quase banal, principalmente quando comparada aos anos de apuração técnica que vieram antes. Pode ser uma senha reaproveitada, uma conta criada quando nenhuma medida de anonimato havia sido adotada ou uma falha cometida nos primeiros dias do projeto. Ninguém julgou necessário apagar aquele vestígio quando a operação cresceu e ganhou importância. A proteção digital do mercado pode ser extremamente elaborada. Já o indivíduo que o controla precisa apenas falhar uma vez, em algum momento de uma atividade que se estende por anos, para que o deslize finalmente venha à tona. Nível 4. O comerciante de dados roubados. A venda de bancos de dados invadidos, números de cartões obtidos ilegalmente ou credenciais de contas comprometidas, atrai um grupo diferente de investigadores. Agentes especializados em crimes cibernéticos costumam atuar ao lado de pesquisadores de segurança do setor privado, que muitas vezes detectam esse tipo de operação antes das autoridades. Nesse patamar, operações de isca são especialmente eficientes. Com frequência, investigadores e empresas privadas publicam anúncios falsos de informações roubadas ou oferecem bases de dados fictícias sobre supostos vazamentos. O objetivo é atrair vendedores e compradores, observar quem interage com o anúncio e transformar a própria conversa em material para uma acusação. Algumas grandes ações judiciais contra criminosos digitais começaram exatamente assim. Os dados anunciados como roubados nunca haviam sido reais. O vendedor também pode ser exposto pelas vítimas do ataque original. A empresa afetada geralmente coopera com investigadores federais para descobrir como ocorreu a invasão e quem tentou comercializar as informações depois.
Isso abre uma segunda linha de investigação, independente do que acontece dentro do mercado anônimo. Assim, alguém pode ocultar perfeitamente sua identidade na plataforma e ainda ser descoberto porque os registros internos da empresa indicam o instante e o método usados para retirar os dados dos sistemas. A comparação de evidências funciona nos dois sentidos. Em alguns casos, a oferta de informações roubadas é o que revela a existência de uma invasão. Os investigadores então seguem do anúncio até a organização que provavelmente originou os dados, e em seguida, retornam aos registros de segurança dessa empresa para determinar quando ocorreu a intrusão e, ocasionalmente, quem entrou nos sistemas afetados. Anunciar dados furtados equivale, na prática, a sinalizar que uma violação aconteceu. Essa pista pode ser o primeiro elemento necessário para investigar a invasão que deu origem ao material, separadamente da pessoa que o colocou à venda. Nível 5. O operador de ransomware. Neste estágio, a divisão cibernética do FBI passa a tratar o caso com uma prioridade completamente diferente. Um ataque de ransomware contra hospitais, serviços essenciais ou grandes corporações pode provocar danos que ultrapassam em muito a dimensão de um simples delito financeiro. A análise da blockchain assume o comando da investigação. Como os pagamentos em criptomoedas deixam um registro público permanente, equipes especializadas acompanham o dinheiro por todas as carteiras digitais e serviços de mistura usados pelo criminoso para esconder sua trajetória. Os investigadores comparam horários, valores e padrões de movimentação com os arquivos das corretoras até que o caminho dos fundos indique, com clareza suficiente, o ponto onde o dinheiro foi convertido ou retirado no mundo real. A colaboração internacional se torna decisiva. Muitos operadores de ransomware trabalham em países que mantêm pouca cooperação em matéria de extradição e sabem que a distância física pode criar uma barreira difícil de superar para as autoridades de um único país. Por isso, forças-tarefa que reúnem o FBI, agências estrangeiras e empresas privadas de segurança digital passaram a atacar diretamente a estrutura desses grupos. Elas apreendem servidores, interrompem sistemas de cobrança e, em determinadas operações, conseguem obter chaves de descriptografia para distribuí-las gratuitamente às vítimas. Mesmo quando o responsável não é preso, isso pode corroer o modelo de negócio inteiro. A prioridade deixou de ser apenas capturar pessoas e passou a incluir a destruição da infraestrutura. Essa mudança reflete uma compreensão mais ampla sobre o funcionamento do ransomware. Prender um integrante raramente elimina o perigo, porque esses grupos costumam funcionar como redes flexíveis. Desenvolvedores, operadores e afiliados que espalham o programa podem atuar separadamente e se reorganizar sob outra identidade depois de uma condenação bem-sucedida. Derrubar o sistema de pagamentos ou tomar os servidores que armazenam os dados roubados produz um efeito que uma prisão isolada muitas vezes não consegue alcançar. A operação inteira se torna menos rentável para a rede descentralizada, e não apenas para o indivíduo formalmente acusado. Nível 6. Tráfico de armas e material de exploração. Algumas modalidades de crime na Dark Web recebem a atenção investigativa mais constante e mais especializada do FBI, porque o prejuízo chega diretamente às vítimas, em vez de se limitar a dinheiro ou patrimônio. O comércio de armas em mercados clandestinos da Dark Web é tratado em conjunto com forças-tarefa que já investigam a venda ilegal de armamentos dentro do país. Essas equipes fazem compras controladas e cruzam os dados de remessa, aplicando métodos semelhantes aos usados por inspetores postais no nível 1, mas em escala muito maior devido à gravidade do produto negociado. Já os casos relacionados a material de exploração ficam sob responsabilidade de unidades investigativas especializadas, que operam com autoridades legais diferentes das aplicadas à maior parte dos crimes cibernéticos e frequentemente trabalham com organizações internacionais criadas especificamente para combater esse tipo de abuso. Esse tipo de apuração costuma começar pela tomada de controle de servidores e pelo mapeamento de redes. Com técnicas de análise,
Os investigadores conseguem localizar usuários mesmo quando eles recorrem a ferramentas de anonimização. O trabalho também depende de uma cooperação internacional prolongada, mantida entre órgãos de diferentes países por longos períodos. Autoridades policiais descrevem essas operações como algumas das mais bem financiadas e persistentes em todo o universo da Dark Web. A razão é direta: as vítimas são crianças, e cada nova circulação do material prolonga e amplia o dano. Por isso, o caso é tratado como uma emergência, e não como uma fraude financeira comum. Forças-tarefa internacionais voltadas a esse crime atuam em mais de 20 países ao mesmo tempo. Elas compartilham métodos técnicos, bancos de dados e recursos para reconhecer vítimas, alcançando um nível de integração muito superior ao normalmente visto em outras investigações da Dark Web. Dentro dessas unidades, a identificação das vítimas tornou-se uma especialidade cada vez mais refinada. Peritos examinam qualquer pista visual disponível, por menor que pareça, para descobrir quem são essas pessoas e providenciar seu resgate, às vezes muito tempo depois de o conteúdo ter começado a circular. A prioridade institucional permanece constante, e a colaboração entre fronteiras é mais intensa do que na maioria das demais categorias desta lista. Isso reflete tanto a gravidade do abuso quanto o alcance internacional das redes envolvidas. Nível 7. Propostas de assassinato por encomenda. Os sites que anunciam serviços de execução contratada na Dark Web formam uma categoria particularmente contraditória. Investigações já mostraram que muitos deles são apenas golpes. Recebem o pagamento de alguém que procura um matador e desaparecem com a criptomoeda. Como o comprador não pode procurar a polícia para denunciar o roubo sem também se incriminar, os operadores contam com essa proteção. Mas a fraude do site não elimina o crime do cliente. A partir do momento em que a intenção e o pagamento podem ser comprovados, a solicitação de assassinato pode ser enquadrada como um delito federal grave, mesmo que nenhum plano de violência tenha avançado. Para investigar esses contatos, agentes frequentemente atuam disfarçados. Eles assumem o papel do suposto executor, conversam com quem deseja contratar o homicídio e registram provas da intenção e da transferência financeira antes de qualquer encontro presencial. O caminho deixado pela criptomoeda segue a mesma lógica observada nos demais níveis. O registro público da operação pode ser acompanhado através das corretoras e, passo a passo, vinculado a uma identidade financeira real. As tentativas de ocultação feitas dentro da plataforma não apagam necessariamente esse rastro. Promotores que conduzem esses processos ressaltam que a condenação não depende de uma agressão ter ocorrido. O ponto central é demonstrar a intenção e comprovar uma providência concreta em direção ao crime. Em muitos casos, o próprio pagamento cumpre esse requisito. Assim, alguém pode ser condenado por tentar contratar um assassino, mesmo quando a violência jamais esteve perto de acontecer, porque o anúncio era falso desde o início. Para a lei, a tentativa de contratar um matador já constitui a infração. Não importa se a pessoa do outro lado da transação tinha, de fato, condições de cumprir o acordo. Nível 8. Como os maiores mercados da Dark Web acabam ruindo. Apesar das diferenças entre as plataformas, as grandes operações de derrubada seguem quase sempre o mesmo desenho. Não se trata de uma descoberta repentina, mas de anos de investigação paciente, conduzida por várias agências, até que todas as peças possam ser reunidas numa ação única e coordenada. Nesse estágio, as autoridades costumam combinar praticamente tudo o que foi apresentado nos níveis anteriores. Compras realizadas por agentes infiltrados para revelar padrões, análise da blockchain para acompanhar o caminho do dinheiro, cooperação internacional para encontrar os servidores físicos e, em certos casos, um deslize de segurança cometido por um administrador. Basta esse erro para ligar uma estrutura aparentemente anônima a uma identidade concreta. Algumas das operações mais importantes da história só avançaram depois que os investigadores obtiveram acesso clandestino ao sistema interno de um mercado. Durante um longo período, permaneceram invisíveis, recolhendo provas sobre usuários, vendedores
e administradores. Só então deflagraram prisões simultâneas em mais de 20 países. Quando um mercado é desmantelado dessa maneira, as consequências não terminam no dia da operação. Elas continuam se espalhando por anos. Vendedores e compradores que julgavam estar protegidos para sempre descobrem que os dados extraídos dos servidores apreendidos podem ser examinados muito tempo depois de o site desaparecer. Isso abre caminho para prisões ligadas a atividades realizadas meses ou até anos antes de o caso chegar ao noticiário. Esse atraso entre a queda da plataforma e as novas acusações é um dos aspectos menos compreendidos dessas investigações. Um mercado deixar de existir na Dark Web não significa que o processo terminou. Muitas vezes, é justamente o momento em que a apuração abandona o acompanhamento em tempo real e passa a explorar, de forma forense, tudo o que foi capturado na apreensão. Nomes, históricos de pagamentos e conversas recuperados de um único servidor podem sustentar processos muito depois da data oficial da derrubada. Os investigadores avançam pouco a pouco por arquivos que, nos casos mais extensos, reuniam dezenas de operações individuais. Nível 9. A pessoa que está dentro da comunidade. Por trás de muitos dos processos mais relevantes contra crimes na Dark Web, existe alguém que já pertenceu àquele ambiente. Pode ser um vendedor ameaçado por acusações graves e disposto a colaborar, um moderador de fórum contatado antes de a operação se tornar pública, ou simplesmente um participante ressentido, que decide procurar diretamente as autoridades. Fontes humanas continuam sendo uma das armas mais confiáveis contra esse tipo de crime, porque resolvem uma questão que a vigilância técnica, sozinha, frequentemente não consegue esclarecer. Descobrir quem controla, no mundo real, uma conta identificada apenas por um pseudônimo. Um vendedor colaborador não entrega somente provas que o incriminam. Ele também pode explicar a organização interna dos mercados, os hábitos de comunicação e os nomes usados pelos administradores. Esse contexto é difícil de reconstruir apenas com dados técnicos, já que essas plataformas anônimas foram criadas precisamente para impedir que observadores externos remontem sua estrutura. Essa dinâmica deixa uma fragilidade permanente em qualquer comunidade da Dark Web, por mais avançadas que sejam suas camadas de proteção. Quando uma operação cresce além de certo ponto, ela passa a depender de gente demais. E, com tempo suficiente, torna-se cada vez mais difícil imaginar que ninguém aceite colaborar. Alguns tentam escapar de problemas jurídicos pessoais, outros simplesmente decidem falar por consciência. Level TES. O que, afinal, une todos os níveis? A resposta está em um princípio comum: manter o anonimato absoluto em cada contato, durante toda a existência de uma operação, exige que nenhum erro seja cometido. E isso é extraordinariamente difícil. A Dark Web consegue ocultar, em grande medida, o caminho pelo qual uma mensagem circula. Mas essa proteção não se estende automaticamente ao registro público e permanente das criptomoedas. As cartas que atravessam uma rede postal monitorada, aos servidores que precisam ocupar algum espaço físico ou ao efeito acumulado de centenas de decisões operacionais aparentemente insignificantes. Mais cedo ou mais tarde, esses detalhes podem formar uma ponte entre uma conta anônima e a pessoa que realmente a controla. Quem investiga esses casos costuma descrever o trabalho como demorado, não cinematográfico. A vigilância, ordens judiciais, rastreamento de transações em blockchain e a construção paciente de relações com informantes infiltrados. Muitas vezes, tudo isso consome meses ou até vários anos antes de resultar em uma única prisão. A imagem da Dark Web como um território intocável esconde o quanto essas investigações podem avançar de maneira metódica quando as autoridades mantêm recursos e atenção por tempo suficiente. Mas existe uma razão específica para essa reputação continuar viva, mesmo diante dos resultados obtidos contra grandes alvos. Os casos que terminam sem identificação, nos quais um administrador consegue desaparecer definitivamente, não deixam sinais públicos. Por definição, são invisíveis.
Ninguém costuma publicar uma manchete sobre o responsável por um mercado que jamais foi encontrado. Já uma operação bem-sucedida vira notícia justamente porque representa um acontecimento relevante. O resultado é uma percepção distorcida. Os fracassos permanecem silenciosos, enquanto as vitórias recebem enorme visibilidade. Ainda assim, quando se observa o histórico completo da atuação policial na Dark Web, o padrão aponta muito mais para a identificação eventual dos envolvidos do que para a invulnerabilidade sugerida pela fama dessas plataformas. Essa distância entre a imagem pública e o que ocorre na prática talvez seja a principal lição de todo esse ecossistema. A tecnologia realmente aumenta o custo, o tempo e a complexidade de uma investigação. Porém, considerando os principais casos registrados nos anos recentes, ela está longe de tornar esse trabalho impossível. Se essa visão mudou sua forma de entender o anonimato na Dark Web, escreva nos comentários qual assunto você quer ver explicado a seguir.